A gente fala agora de saúde, sobre o autismo. Esse que é o mês de conscientização, né? O Abril Azul é o mês dedicado à conscientização mundial sobre o transtorno do espectro autista, o TEA, gente. E hoje nós vamos contar a história de uma mulher que recebeu o diagnóstico de autismo aos 49 anos. A reportagem é da Letícia Guimarães. Dificuldades para entender situações sociais, figuras de linguagem e isolamento são alguns dos sintomas do autismo. São também características que costumam estar presentes no nível 1 de suporte. A professora Rosângela Fernandes demorou anos para receber o diagnóstico. Ela conta que enfrentou dificuldades em algumas situações durante a infância e adolescência. No momento em que eu estava na fase adolescente, eu já comecei a perceber umas coisas muito diferentes. Eu não conseguia me encaixar ali com as garotas da minha idade. Inclusive, o meu primeiro namorado, ele teve que mandar um recado para mim, porque assim, eu não conseguia entender essas pistas sociais aí, da paquera. E então, nessa fase, foi a fase que eu comecei a me tocar. Mas aquilo só me incomodava e eu não conseguia externalizar isso, também não tinha consciência na época, né? Quando eu era criança, eu nunca fui assim, gostar de muito abraço, né? E, assim, às vezes eu era um pouco escanteada na escola, não conseguia estar ali interagindo com as crianças na hora do recreio. Então, se a escola tinha uma biblioteca, você poderia me procurar lá, que eu era amante dos livros, por conta de que eu não conseguia estar ali com as crianças, né? Interagindo, gostar das mesmas coisas que elas gostavam, né? Atualmente, Rosângela é formada em Letras e Artes e atua como professora há 9 anos. Ela contou que começou a pesquisar sobre o autismo por conta do sobrinho Thomas. A criança era não verbal até os 5 anos de idade e o diagnóstico de autismo nível 2 só veio aos 32 anos de idade. Hoje, com 36, Thomas é engenheiro e trabalha em uma das grandes indústrias de celulose da cidade. Rosângela explica que quando o sobrinho recebeu o diagnóstico, ela também procurou realizar o teste e disse que recebeu o apoio da família, mas não teria recebido o mesmo apoio no ambiente profissional. E já no trabalho, eu já percebi assim que eu sofri alguns capacitismos, né? A pessoa não entende. Se você é autista, eu também sou. Então, essas coisas aí foi bem chato. Durante a faculdade também sofri bastante bullying, né? Porque não conseguia entender direito o contexto social. Também não tinha consciência que era um autista, né? As pessoas também tinham. Então, nessa fase foi bastante sofrido para mim. E eu comecei a sentir algumas coisas do mesmo sentido na parte do meu trabalho. Por isso que eu acho que é importante a conscientização da sociedade para receber essas pessoas. Porque para que não gere mais sofrimento, porque a pessoa ela já automaticamente já tem alguns sofrimentos que ela traz do próprio transtorno. Se a sociedade onde ela convive não está preparada para recebê-la, esse sofrimento só vai aumentar. A alta quantidade de diagnósticos do transtorno do espectro autista, tanto para crianças quanto para adultos, vem gerando uma divisão de opiniões entre os especialistas. Para alguns, está ocorrendo uma banalização dos diagnósticos. No entanto, para outros, o aumento da quantidade de laudos é considerado uma conquista. Em relação aos diagnósticos femininos, houve uma mudança da compreensão médica sobre o TEA. Segundo a psiquiatra Larissa Ormenese, antigamente se estimava que a chance de um homem estar no espectro era 3 vezes maior que de uma mulher. E hoje em dia isso é muito mais acessível. Não era acessível, né? Os critérios diagnósticos mudaram. Então, hoje, eu não acho ruim que tenha mais diagnósticos. Eu acho que a gente está dando oportunidade. Eu tenho certeza que estamos dando a oportunidade dessas pessoas terem qualidade de vida na vida adulta muito melhor do que se não for estimulada desde jovem, né? Quando a pessoa é diagnosticada na infância, ela já cresce com aquele molde, com aquela supervisão um pouco maior, né? A família acaba acatando um pouco mais, entendendo um pouco melhor como lidar.
e as coisas vão fluindo, para que no futuro ela consiga ter a autonomia dela, né? Agora, se a pessoa cresce sem saber qual é o problema, parece que o problema é ela, né? Então, aí não busca tratamento, não busca melhorar. Eu sou assim porque eu sou assim e eu sempre serei. Não necessariamente, né? Se a gente intervir, a gente pode melhorar. A especialista cita que o caso de Rosângela não é isolado. Eu atendo todos os dias no consultório. Meu marido também é psiquiatra, também, infelizmente, todos os dias atende casos muito parecidos com esse, né? Mas os sintomas que a gente costuma ver nesses casos diagnosticados tardiamente são humor instável, dificuldades em manter relacionamentos, né? Impulsividade, que mais? Dificuldades na comunicação, no geral, né? Dificuldade, a gente às vezes julga como sendo uma pessoa fria, sem emoção, ou que não se emociona, mas não é que ela não se emocione, é o jeito dela não conseguir comunicar aquela sensação, aquele sentimento, né?